Subarashi, perfeito, emocionante, impactante, chorei o filme inteiro. É isso que eu já dou de primeiras impressões para vocês, se vocês querem um comentário bem rápido sobre o filme de Banigaro. Porque, meus caros corrais, vocês precisam ver esse filme. Se vocês não viram, vão ver antes de ver o vídeo. Ver o filme, você vai chorar, vai se emocionar, vai achar maravilhoso. Se você quiser ver o vídeo antes, daí vai ver o filme. Acredito que você está clicando no vídeo porque você já viu. Então já comenta aí o que você achou, porque perfeito. É isso que eu posso dizer. Eu me apaixonei mais pela obra do que eu já era apaixonado pela primeira temporada, para vocês terem ideia. O que eu posso dizer é que Mai, te amo, Saco tá perfeito, Makinohara, casa comigo, sua maravilhosa, porque Senshu Butayoro wa Yume Miru Shoujo no Yume Omidai foi indescritível, foi impactante, foi incrível. Eu acho que ter feito um filme, digamos, de 1h30, sendo, digamos, que uma adaptação da light novel, a continuação direta da primeira temporada, foi perfeito, foi muito inteligente, digamos que foi uma obra de sucesso. Eu gostei de ter visto, ou melhor dizendo, do lançamento do Blu-ray desse filme ter sido lançado já nessa época de final de ano, porque é uma época que remete muito ao Natal. E se você vê, o filme se ambientaliza no Natal, então a gente já tá na época de Natal também, então eu achei que ficou perfeito o Blu-ray ser lançado nessa época de dezembro. Então foi perfeito, é o filme que você deve ver. Eu acho que foi o filme do ano, por conta de que foi lançado esse ano, se eu não me engano, no Nippon. Então é perfeito, vocês devem ver esse filme, já é minha recomendação máxima. Mas para todo caso, vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, porque foi cheio de plot twist. Sério, esse filme, ele tipo fez com que a gente se abalasse, fez com que a gente pensasse, calma, como assim? Eles vão mudar isso? Não, isso vai acontecer. E espera aí, e se essa possibilidade acontecer? Tipo, eu ficava raciocinando enquanto eu via o filme, eu pensava, ah, mas o Sakuta pode fazer isso, mas e se ele fizer dessa forma, se ele falar com aquele Sakuta? Então foi basicamente meio que assim que eu pensava enquanto eu via, porque é um filme que faz com que a gente pense, crie possibilidades, enquanto a gente tá assistindo e vendo o que pode acontecer. Então, sério, esse filme foi indescritível. Eu só digo uma coisa, eu preciso da segunda temporada, eu só quero isso, é só meu desejo pro final do ano, eu quero a segunda temporada, porque vai ser perfeito. Então, eu espero de coração que anunciem a segunda temporada já pra esse ano de 2020 que vamos começar, porque vai ser indescritível, vai ser maravilhoso se a gente já tiver o anúncio no começo do ano de uma segunda temporada. Mas para todo caso, tem a light novel e eu estou com a forte vontade de ir para a novel, por conta de que eu não tô com vontade de esperar. Mas o que eu posso dizer é que a autora de Senshu Butayaro é perfeita, porque é cada projeto que ela faz maravilhoso, e posso dizer que esse arco aí da Makinohara foi perfeito. Talvez tenha sido meu arco favorito da obra, porque o arco da Mai foi perfeito, só que esse arco é indescritível. Esse arco junta toda a essência da primeira temporada. Digamos que vemos mais da Mai junto do Sakuta, a gente vê o amor dele superar todas as barreiras ao ponto de se sacrificar. A gente vê a Makinohara sendo, digamos, uma personagem importante, afinal ela é a garota da rota desse filme, só que a gente vê o impacto que ela cria para a gente. Então é isso que eu já posso dizer logo de começo. Eu acho que a palavra impacto é o que descreve esse filme, impactante. Para todo caso, então vamos começar logo a falar sobre o que eu achei do filme e quais foram as cenas que eu achei mais relevantes, porque teve tudo da essência da primeira temporada, só que focado em um arco novo. Porque eu devo já dizer, a noiva desse filme foi maravilhosa e eu senti falta do traje de Banigaro, mas devo ser honesto com vocês que uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi ver a relação da Mai e do Sakuta. A partir desse filme, a relação deles se fortaleceu mais. Foi isso que eu senti e acredito que é isso que você também percebeu. E para todo caso, um dos pontos que eu já destaco já ao longo do vídeo, nesse comecinho, foi ver as escolhas de Sakutas. E é sobre isso que a gente vai falar, entre várias outras coisas. Mas então, vamos falar sobre nossa querida Banigaro, vamos falar sobre nosso querido Sakuta, vamos falar sobre Mai, vamos falar sobre esse filme maravilhoso. Por conta de que uma das partes principais desse filme eu resumiria em escolhas e a relação de Sakuta e Mai. Eu acredito que foi muito a essência do filme e é algo que eu gostei, por conta do que? A primeira temporada, após o arco da Mai, ela teve um foco muito baixo, digamos que ela mal teve presença. Só que acontece que no filme não, ela foi, digamos que uma wife principal, digamos que foi a namorada do protagonista mesmo, ela foi a wife principal, como a gente considera ela, a nossa wife favorita. Só que acontece que o foco, a garota da rota, é a Makinohara, só que eles conseguem fazer com que as duas tenham presença, a Makinohara sendo a principal, só que a Mai com a presença dela, digamos que de todo o arco, só que dessa vez tendo um papel importante, dessa vez diferente dos outros arcos, após o dela na primeira temporada. Então eu acho que a relação do Sakuta e da Mai foi algo muito bonito que eles abordaram.
passaram. Só que para falar disso, a gente tem que falar das escolhas. E foi algo que eu destaco, porque o Sakuta finalmente percebeu que ele não conseguiria salvar todos, ele não conseguiria proteger, ele não pode fazer nada, digamos que pela Makinohara, como ele conseguiu fazer pela Futaba, como ele conseguiu fazer pela Kaede. Dessa vez, ele não vai conseguir, digamos que salvar. Afinal, se ele fosse salvar, digamos que a Makinohara, ele teria que dar sua vida, e a Mai sofreria. Tanto que a gente vê a cena do trem foi uma das cenas mais dramáticas e bonitas de Senshobu Taiyarou. A gente vê que ela queria fugir com o Sakuta, ela queria levar ele pra longe, ela não estava mais se preocupando com nada, ela só não queria ver, digamos que o seu amor, digamos que morto. E foi muito bonito isso, porque o Sakuta, ele não sabe o que ele pode dizer, ele tenta consolar, ele tenta falar com ela, só que ele também está cheio de dúvidas, porque quando ele volta, a gente vê que ele fala com a Makinohara, que ele não quer ver a Mai sofrendo, ele não pode fazer nada pela Makinohara, e isso foi mostrando ao longo do filme, por conta de que a gente não quer ver também ela sofrendo, é muito triste, porque ao mesmo ponto que a gente vê que o Sakuta, ele quer continuar vivo pela Mai, a gente também vê que ele deseja salvar a Makinohara, então a gente fica que nem o protagonista, caraca, o que ele vai fazer? Eu não sei o que eu torço, porque a gente não sabe, a gente fica perplexo, a gente só vai, digamos que indo, a gente vai seguindo o rumo da história. Então, foi um dos pontos principais, o ponto da escolha. O protagonista aprende que talvez ele não consiga salvar a todos. Só que acontece que, de certa maneira, a história conseguiu fazer com que ele influenciasse e, de certa maneira, salvasse a todos. Tanto que a gente viu, viagem no tempo não tem como não ter uma solução, né? Sempre que envolve viagem, você vai conseguir encontrar uma solução, mesmo que você tenha que reescrever certas coisas. Tanto que a gente viu que foi assim que o Sakuta conseguiu, de certa maneira, salvar a todos. Por mais que os acontecimentos ele tivesse que realizar novamente, a gente viu que ele conseguiu salvar a todos. Tanto que mostrou o tempo atual, ele ia mais junto, ele ia cair após todos os traumas, todos os síndromes da puberdade. A gente viu a Futaba, então tudo ocorreu normal. O que acontece é que a gente vê que realmente a única parte mudada foi a Makinohara, porque quando o Sakuta preenche aquele folheto, ele está influenciando, ele está mudando, afinal ele está escrevendo algo por ela, então aí é mudado, é feita a passagem de tempo, e foi tão emocionante, tão bonito ver a Makinohara, digamos que bem, no final do filme, e o Sakuta se recordando de todas as lembranças, e ela ao mesmo tempo também, porque eles eram os únicos que poderiam, porque de certa maneira foram eles que mexeram na linha temporal, e digamos que é assim, né, viagem do tempo tem esses negócios, às vezes você vai lembrar, às vezes você não vai, às vezes você tenta fazer com que a pessoa se lembre de algo que pode ter acontecido, algo que foi reescrito, então é isso que eu posso dizer, foi perfeito essa parte, mas acontece que eu já englobei um pouco do final, já falei da viagem do tempo, mas acredito que eu já dei um resuminho de tudo. Eu acho que o papel de escolhas, ter visto o Sakuta, digamos que sofrendo, mas no fim ele conseguindo encontrar um jeito, através, digamos que de mudar certas coisas do passado e tendo que realizar, fazendo desvios, foi perfeito, é algo que eu gostei do protagonista. E outro ponto importante foi a relação do Sakuta e da Mai, afinal devemos falar sobre isso. A cena da Mai, digamos que se sacrificando, empurrando ele e sendo atropelada, foi o maior plot twist da obra, porque no momento atual, o plot da história era, digamos que saber, o Sakuta vai ficar vivo ou não vai ficar vivo? Qual será a escolha? O que Sakuta irá fazer? O que já podemos pensar? Será que alguém vai salvar ele? Alguém vai ser um outro doador? O que será que vai acontecer? Porque enquanto a gente via o filme, a gente pensava várias coisas. Então vimos que o plot central era o Sakuta, digamos que tendo que ser atropelado e salvando lá a Makinohara. Só que acontece que a Mai não queria isso e ele também não. Ele deseja viver para fazer a Mai feliz e para ficar com todos. Só que ele também quer que a Makinohara fique viva. Então esse era o plot central. Só que daí acontece que ele se depara com várias escolhas difíceis. E ele realmente tenta se matar para dar seu coração para a Makinohara. Só que nesse momento que ele iria sofrer o atropelamento, ele vê que a Makinohara estava mudando a forma. Porque foi mostrado que ela possui duas versões. Afinal, o desejo da Makinohara criança de ir, digamos, para uma Daigaku, de realizar seus sonhos, encontrar alguém e se apaixonar, fez com que a Makinohara adulta crescesse, ou seja, a síndrome da puberdade dela já foi acontecido desde o começo da obra, até mesmo talvez desde antes da Kaede, da Futaba, entre várias outras. Como foi mostrado, ela é uma personagem importante desde o começo da história, e acontece que a gente vai notando isso, por conta de que foi mostrado daí as duas versões, e como a mais velha era do futuro, ela sabia tudo o que iria acontecer, então que no momento que o Sakuta percebe que a Makinohara não vai deixar com que ele se mate, digamos que ele seja atropelado, por conta de que ele
sabe tudo que ela fez, afinal ela é do futuro, ele percebe e corre atrás. E foi nesse momento que o atropelamento acontece, porque esse não foi um atropelamento do Sakuta querendo, digamos, morrer. Ele meio que foi despercebido, ele passa sem perceber, sem prestar atenção, e o carro ia bater nele. E nesse momento, a Mai acidentalmente já o empurra para que ela fosse a vítima e não ele. Então foi um impacto, porque ele começa a pensar, por que não fui eu? Alguém ajuda ela? Por que eu não consegui me matar? Por que tinha que ser a Mai-san? O que adianta? Eu não consegui proteger ninguém do mesmo jeito. Então foi tão bonita essa parte, porque na verdade não é bonita a palavra, foi tão dramático, triste. A gente se abala com o protagonista, a gente sente a dor dele. A cena lá dos amigos dele, da Futaba, junto daquele outro companheiro dele chegando, falando que eles devem sair dali, porque daqui a pouco a imprensa vai chegar no Apato. A gente vê que o Sakuta tá realmente depressivo, ele não sabe o que fazer. E daí naquele momento a Makinohara chega, ainda na versão adulta, e acontece que dessa vez ela é uma influência do Sakuta, por isso ela tá presente ali. E nesse momento que ela disse que ainda há um jeito de salvar a Mai-san, foi perfeito, foi lindo, porque o Sakuta decide se arriscar, decide fazer o que for necessário para voltar no tempo. Então a gente vê que a Makinohara mostra como ele pode voltar e o que ele deve fazer. E foi legal isso, por conta do que? O primeiro passo, como é que vai ter uma viagem no tempo numa história que aborda vários tipos de síndromes, várias coisas sobrenaturais, só que nunca abordou a tentativa de viagem no tempo. Então, de certa maneira, já é interessante. Acontece que a Makinohara fez uma bebida com que o Sakuta, digamos, ficasse atordoado, meio confuso, meio inconsciente, e assim ele vai sair, digamos que do presente, digamos que do comum dele, e entrando num outro senso, digamos que pela influência que ele já tá criando, porque se ele conseguiu fazer com que a Makinohara continuasse presente, ele pode ter uma força de vontade para ir para o passado. Então foi uma coisa sobrenatural que só Senshu poderia fazer, e nesse momento vemos que ele volta realmente, digamos, para alguns dias. E aí a gente vê como é que ele deve se portar, como é que ele deve agir, como é que ele deve tentar salvar a todos. E foi legal essa parte porque quem ajudou ele foi a Koga, a Kohai dele. Porque a Koga, sendo alguém que conseguiu visualizar e reconhecer o Sakuta do futuro indo para o momento presente, o momento do passado, fez com que ele conseguisse existir naquela realidade, apesar que é a mesma linha alternativa. Isso eu devo dizer que é um fato interessante. Senshu Teiarou não abordou várias linhas. Eles abordaram uma que ficou modificando-se, seja no passado, no futuro, no presente, mas não foi linhas alternativas como, por exemplo, Steins Gate, entre várias outras obras que abordam viagem no tempo. Foi uma única linha, só que foi modificada várias vezes. Então isso é importante de ressaltar na obra. Para todo caso, eu achei incrível, porque fazer tudo isso em uma linha temporal não é fácil. Mas então, a gente vê daí que o Sakuta conseguiu se reconhecer, e assim ele fala daí, né, com o Sakuta lá do, como eu posso dizer, com a outra versão dele. E a outra versão dele não concorda, né, porque a outra versão ainda não tinha a decisão, não sabia a dor, tudo que iria passar. Então ele fala, se for preciso, ele que vai para aquele acidente. E acontece que o Sakuta, digamos que do futuro, ele sabe tudo que vai acontecer, ele já sentiu toda essa dor, ele já sabe, ele tem a decisão, ele tem a maturidade, ele sabe que no momento ele não vai conseguir fazer nada pela Makinohara. Então acontece que o objetivo é impedir ele de se atropelar, dele ser morto, porque senão vai afetar a Mai de uma grande maneira. Então acontece que foi legal, porque ele já tinha falado com a Makinohara estava ajudando, eles estavam andando juntinhos. Esse foi um filme que, uma rota que, diferente das outras, abordou realmente, digamos que até uma relação ali dos dois. A relação principal a gente shippa, a gente sabe que é a Sakuta e Mai, só que eu gostei de ver uma outra relação do Sakuta com uma garota que foi importante para ele. Obviamente não foi o foco da relação amorosa, a gente sabe isso porque o Sakuta estava fazendo tudo aquilo pela Mai, ele estava realmente querendo ficar vivo por amor a ela, então a gente não pode shippar ele com a Makinohara. Só que a gente vê tipo e a gente fala, não seria um casal ruim, não. Seria um casal bom. Só não melhor que Sakuta e Mai. Tipo isso. Então, conforme a história foi indo, você também viu o Sakuta, digamos que ele conseguiu impedir. Ele conversou com a Mai do passado. Ele ficou muito feliz. Aquela cena foi uma cena muito emocionante. Eu tava em lágrimas. Porque quando a Mai tira a máscara de coelho, ela vê as lágrimas dele. E digamos que a felicidade dele saber dela estar viva. E acontece que ele ainda tenta impedi-la. Ele fala que ele não quer que ela se sacrifique. Já foi uma dor. Ele quer que ela continue viva. Deixa que com ele mesmo dá conta dele. Então foi bem legal isso, porque todos estavam falando dele mesmo, só que de várias versões. Então foi muito boa essa parte, só que tava num tom dramático, tipo, não tava engraçado, muito emocionante. Então acontece que a gente viu que quando ela fala, você tem certeza disso? Porque querendo ou não, se ele fizesse isso, se ele pedisse o atropelamento, ele estaria meio que roubando a vida da Makinohara. E acontece que conforme foi mostrando, desde o começo, a Mai fala, deixe que eu carregue esse fardo junto de você, mas por favor,
favor, não se sacrifique. Então ele fala, obviamente, quando eu estiver chegando para casa de volta, eu vou precisar de alguém para me ajudar. Afinal, eu vou estar que nem um caco, vou estar cheio de lágrimas, vou estar com meus olhos vermelhos. Então eu conto com você, eu prometo que irei fazer você ficar feliz. E a parte daí do romance deles, ela falando que ele não precisa fazer isso porque ela está feliz estando ao lado dele, sério, foi muito emocionante. Eu diria que esse filme não precisava de beijo mesmo, não precisava de nenhum fanservice, digamos, a mais, porque o fanservice perfeito já foi ver a relação ficando mais madura, mais próxima. Então eu acho que a primeira temporada, eu ressalto, reafirmo algo que eu havia falado quando eu fiz o vídeo da primeira temporada, deveria ter tido beijo, mas o filme não precisava ter tido beijo, na minha opinião. Eu acho que não era necessário. Obviamente, para uma segunda temporada, para um outro filme, para uma OVA, eu gostaria de ter um beijo, um fanservice a mais, mas para esse filme eu acho que não era necessário. Só ter visto o progresso da relação, o amor da Mai, o amor do Sakuta foi perfeito. Isso é muito melhor que um beijo, na minha opinião. Mas claro que, como eu disse, é o que eu acho, o que eu penso e o que eu gostei. Então foi muito bonita essa parte, porque a gente viu que a Mai daí ajudou, consolou o Sakuta, porque ele não poderia se mostrar para o ele, né, do passado, a outra versão dele, o ele de presente. Então acontece que ele foi ainda com a roupa de coelho, empurra ele mesmo e ele é atropelado. Só que nesse momento, ele não é atropelado porque daí ele deixa de existir, porque ele se funde a outra versão dele. Então acontece que a linha já é mudada, a gente percebe isso. Aquela linha que foi feita várias mudanças já está começando. Então foi bem legal isso, porque ele tem talvez todo o conhecimento de tudo que ocorreu, né, da outra versão dele, como ele fala lá pra Kohai dele, nós nos fundimos. Então foi muito boa essa parte. Pra todo caso, o que eu posso dizer? Eu acho que foi perfeita essa parte. Foi legal ter visto ele, digamos que, tomando a decisão correta, vendo que ele quer fazer a Mai feliz, mostrando o progresso da relação, e também mostra que foi uma decisão difícil, porque ele não saberia o que poderia acontecer com a Makinohara de certa maneira, mas se ele é honesto, ele vai rezar, ele vai torcer, ele deseja do fundo do coração dele que se ele pudesse ter feito de uma outra maneira, mas ele torce para que a Makinohara fique bem. Então ela percebe isso, e foi legal porque acontece que a mudança já ocorreu, e aí a gente vê, porque continua a história, né? A gente vê a Makinohara ainda está, digamos que no hospital, está na versão dela criança. Esse momento foi bonito porque acontece que já toma a linha do presente, né, novamente, ou a linha até de um futuro, eu não lembro, acredito que ainda estava no futuro, porque só volta para o presente quando o Sakuta reescreve. Só que na linha daí do futuro, onde o Sakuta vai reescrever, que é a linha que tudo isso aconteceu, que eu estou falando com vocês, que a gente viu no filme, ele fala com a Makinohara criança, e quando ele percebe, a Makinohara criança tem todo o conhecimento da Makinohara adulta, o mesmo conhecimento que ele teve, digamos que do futuro, do passado, de tudo que eles já presenciaram. E aí foi uma conversa muito bonita, muito emocionante, que acaba com o nosso emocional. Por conta de que, já falando da conversa, a gente já chega na parte final do filme. Foi a parte bonita que a Makinohara sabia desde o começo que ela poderia, digamos que de certa maneira, tirar a agonia do Sakuta. Ela poderia reescrever de certa maneira, ela poderia mudar o passado. Ela sabia de tudo desde o começo. E acontece que foi muito bonita essa parte, porque o Sakuta não sabe o que ele pode fazer e ele quer ajudar ela. Porque quando ele se depara, quando ele conversou com ela, ele ainda se sente culpado. Acontece que ele vê, ela preencheu, digamos que aquele shukudai dela, ela colocou, digamos que o que ela deseja, e ali está as frases que de certa maneira ela falou, só que depois o Sakuta falou para a versão dela criança. E nesse momento foi muito plot de reviravolta, né? Porque ela fala para ele que ele falou para a versão dela menor, só que acontece que a versão dela menor que sabia, ensinou ele naquela versão da síndrome da juventude quando ele era, digamos que menor, e acontece que daí vai de reviravolta, digamos que um ajudou o outro com as frases muito obrigado, gambaté, aishiteru e o arigato, né? Então acontece que foi muito boa essa parte, porque nesse momento ele vê que ele não tem escolha, ele vai assumir os riscos, pode ter grandes problemas, mas ele vai reescrever o passado, ele vai colocar, digamos, algo naquele folheto, e mexendo ali ele consegue mudar todo o ritmo da história. E foi legal porque ele está assumindo riscos, ele provavelmente não conheceria mais a Makinohara, ele estava aceitando esses riscos, e além disso, ele poderia afetar muito a vida que ele teria. Pode ser que ele não conhecesse as outras waifus da obra, tudo o que aconteceu. Só que vemos que nesse momento foi reescrito tudo, foi apenas um desvio, e acontece que pelo destino a gente viu que a única parte mudada foi, digamos, realmente a parte da Makinohara, que a Futaba, por exemplo, a Kaede, a Mai provavelmente não se recordam, não se lembram dela, até mesmo o protagonista, mas a gente viu que vários eventos da síndrome da juventude ocorreram normal, como por exemplo o evento da Mai continuou, o evento da Kaede, a gente viu o evento da Futaba, então tudo entrou na história e continuou. A única parte que foi modificada
foi como tudo isso aconteceu, né? Por conta de que o protagonista foi como se fosse um sonho, como ele conheceu a Makinohara. Tanto que ela falava, você me conheceu através desse incidente. E a garota que você tinha uma paixão, digamos que no tempo da juventude, no tempo do colegial, algo parecido, a garota que você sonhava, daí ele fala que quando ele viu esse filme da garota que estava à procura de um doador, emocionou ele e ele não sabe o motivo, e a Mai também sente que ela queria esse papel quando foi oferecido. Então acontece que mesmo tendo reescrito, tendo mudado fatos, as memórias, digamos que de certa maneira ainda ficam, ou ao menos o sentimento, a vontade. E acontece que a gente vai para a parte final, onde o protagonista ele está indo naquela praia cheia de emoções para a obra, onde quem está lá feliz, quem está bem de saúde, quem está, digamos que brincando, se divertindo, os pais estão falando para tomar cuidado. A Makinohara, ela está totalmente bem de saúde, sadia, acredito que se havia acontecido alguma coisa com a saúde dela, ela conseguiu superar de certa forma, e a gente vê que nesse momento o Sakuta se recorda de tudo que ocorreu entre ele e ela, e ele grita o nome Makinohara-san, e nesse momento ela fala Hi, Sakuta-san, digamos que em lágrimas um ao outro, porque eles se lembram de tudo que aconteceu e do quão difícil, de quão o risco era severo, caso eles fizessem isso de alterar, digamos que essa linha e talvez as memórias fossem alteradas deles. Foi o melhor final, ter visto essa cena me deixou em lágrimas, porque eu queria que isso realmente acontecesse, que ela ficasse bem, que a Mai ficasse bem, que o Sakuta continuasse vivo, mas que eles conseguissem também se reencontrar, e isso aconteceu, porque dessa vez todo o conhecimento, digamos, da Shoko, todos os problemas estão na Shoko, digamos que da versão, não é a versão correta, mas a versão que ia para se viver naquela época, a versão dela criança ainda, que vai crescer, digamos que vai para uma Daigako, mas está na versão realmente a certa dela, que ela ainda é uma jovem, uma criança, ela ainda é mais nova que o Sakuta. Então foi muito bonita essa parte, foi muito legal. Eu acho que foi a melhor maneira do filme acabar, digamos, com aquele gosto tipo de eu quero mais, cadê a segunda temporada? Produção, autora, vamos, alguém faça logo isso. Então acredito que foi a melhor maneira e eu me apaixonei mais ainda pela obra. Acredito que sem dúvidas, meus queridos Kohais, eu devo ressaltar uma cena que eu havia esquecido e que é muito importante. A cena do coração do Sakuta. E você deve estar pensando, ué Haru, mas você já não falou disso? Ou você não vai falar disso? Então, acontece que, de certa maneira, é uma parte importante por conta das feridas dele, não é mesmo? A gente viu, já expliquei o plot, tudo da história. Só que acontece que eu havia esquecido de falar que por conta de que as feridas dele finalmente foram explicadas, o porquê da marca do peito. Na verdade, de certa maneira, né? Porque a primeira temporada não havia dado uma explicação tão razoável e por isso o filme já conseguiu dar um complemento, meio que uma justificativa. Que as marcas no peito, de certa maneira, podemos considerar que são relacionadas também a Makinohara. Por conta do quê? Por conta de que o coração era do Sakuta e estava nela. Então todo momento que o Sakuta encontrava a Makinohara, digamos que por conta da síndrome da juventude, da puberdade, acontecia de que ele meio que era afetado, porque não tinha como existir dois corações, sendo que só poderia ter um do mesmo. Então o coração do Sakuta ou ficava nele ou na Makinohara. Então está de certa maneira explicado o porquê das marcas que ele havia tido. Acredito que a partir desse momento não é para ter mais essas marcas, por conta de que quem influenciava isso era a Makinohara, mas a gente vai ver isso na novel ou numa segunda temporada, se isso ainda vai ter, digamos que como plot, se ele vai ter reação por conta de ter um contato com a mesma garota, ou melhor dizendo, com uma outra garota que está sofrendo por vários tipos de situações como eles sofreram, mas eu acredito que o mais correto não era a marca agora ser afetado mais, porque era uma influência da Makinohara que já foi resolvido agora. Mas eu acredito que era a parte mais importante que eu deveria falar com vocês, porque eu não queria deixar passar batido. Eu também devo ressaltar que a cena lá da Futaba, ou melhor dizendo, foi muito engraçado, muito fofinha dela falando, por que você não evolui logo de lixo pra canalha? Referendo-se, tipo, fica com as duas garotas pra eu poder xingar você melhor. Foi bem engraçado essa cena. Além de que a cena do Sakuta tá lá, meio que se despedindo lá da irmã dele, da Nodoka, foi muito emocionante. Daí a gente viu que ele já levou bronca da Mai. Era outra cena que eu não havia destacado e que eu tinha que destacar porque eu gostei. E acredito que agora sim eu falei tudo que eu queria falar sobre o filme, vocês notam isso. Mas, olha, a cena final foi a perfeita, foi a que fez a gente ficar com aquele sorrisão no rosto no final, que foi aquele sorriso puro, que a gente quer proteger, que a gente fica feliz que deu certo tudo que o Sakuta fez, que era o sorriso da Makinohara. Mas sem agora, dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, acredito que eu abordei tudo que eu queria sobre o filme, tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque é perfeito.
perfeito. Acho que a única coisa que a gente deseja agora é uma temporada nova, porque a gente precisa de mais Sakuta, de mais Mai para a nossa vida. Então eu tô louco para que Senshuu anuncie logo uma temporada 2. No caso, o que eu posso dizer do filme rapidinho, eu acredito que eu abordei a parte principal, as mortes tiveram seu impacto, mas a forma como foi solucionada, resolvida elas, a forma como eles conseguiram, digamos, fazer com que não houvesse mortes também foi perfeita. Eu acredito que o fanservice, digamos que da Maki no Hara de versão noiva, foi perfeito, foi lindo, foi tão impactante quanto a Mai de Banigaro, ambas ficaram perfeitas. Eu acho que posso dizer que o filme teve seus momentos de comédia, obviamente, a partir da metade pra frente, pro final, ele teve mais drama, como é a essência da obra. Mas teve seus momentos de comédia, a gente viu que a Maki no Hara, na versão adulta dela, provocava o Sakuta e ele ficava todo envergonhado. A gente viu que a Mai torturava, brigava com ele. Então, sério, foi muito legal, porque a Maki no Hara, eu espero que caso houva, ou melhor, tenha uma temporada nova, provavelmente isso já deve ter na novel, mas eu espero que ela continue com os sentimentos de paixão pelo Sakuta, espero que esses sentimentos cresçam conforme também ela for crescendo, e vai ser perfeito. Sobre a Mai e o Sakuta, perfeito, o melhor casal. Acredito que abordei um pouco no começo do vídeo mesmo sobre o que eu achei da relação deles, está mais fortalecida, por isso eu quero ver numa adaptação nova como vai ser isso, como que vai ocorrer, e obviamente eu acho que a novel a gente talvez deva procurar, porque esperar uma segunda temporada vai ser uma tortura, afinal a gente nem sabe quando pode ocorrer, não é mesmo? Então, eu acredito que meu conselho é, sem dúvida, se a gente puder, se a gente conseguir achar, a gente deve tentar comprar o material original, porque assim vai possibilitar, digamos, talvez um anúncio mais rápido de uma nova temporada, quem sabe, não é mesmo? Porque assim eles veem que as vendas estão indo bem da obra e assim eles veem que vale a pena fazer mais adaptações. Para todo caso, é uma obra de sucesso, é uma obra que deve vender pra caramba no Japão. Acredito então que isso, pelo menos já estamos a salvo no Nippon, é quase garantido que se for por conta de vendas, eles devem fazer até uma temporada 2. Mas o problema, como eu disse, é o tempo. Para todo caso, eu esqueci de falar da Futaba, fui muito fofinha ela. A gente teve cada personagem principal, digamos que da primeira temporada, de certa maneira, na obra, nesse filme, como foi mostrado. Só que a Futaba, não querendo que acontecesse aquilo com o protagonista, foi legal. A gente viu que ela ficou brigando com ele, ela fala, você quer dicas sobre traição, saco, tá? Tipo, por conta que ele falou da Maki no Hara, tudo, e daí acontece que teve a cena final lá do restaurante, que ele fala, ah, por isso que você tá fazendo dieta, e ela fala, vou avisar a Sakurajima Senpai sobre seu olhar indecente. Então foi muito bom, tipo, teve muita comédia entre esses dois, por isso eu amo a Futaba, tipo, ela gosta de atormentar, mas ela se importa com o protagonista. Então, acho que, resumindo, basicamente essa parte dos dois, acredito que eu ressaltei o que eu mais gostei deles, mas então, só reafirmando mais uma vez, novel é importante se a gente quiser saber como tá a continuação da história. Acredito que é a maneira mais rápida, mas vamos continuar nas redes sociais da obra, as contas oficiais, porque enchendo a paciência deles, pedindo uma segunda temporada, provavelmente vai chegar o dia que eles vão anunciar. E acredito que isso provavelmente deve acontecer em 2020, só que devemos lembrar, eles precisam de material original, mas eu acredito que eles já têm até numa quantidade boa. Mas para todo caso, agora é ficar sempre ligado para novos projetos de Senshuu, nem que seja uma OVA, não é mesmo? Mas para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Senshuu Buteyaro wa Yumiru Shoujo no Yume o Minai Mata, né?